Durante a ditadura militar de 1964 a 1985, que instaurou o regime militar no Brasil, a USP foi severamente atacada pela ideologia militar. Luiz Mena Barreto, que foi aluno e professor da USP naquele período, conta aqui tristes acontecimentos que vivenciou ou testemunhou diretamente. Ainda antes de concluir o doutorado, eu prestei 2 concursos. Um processo seletivo para contratação precária, como é chamado, e um concurso de efetivação no Departamento de Fisiologia e Farmacologia, o nome da época, e foi aprovado nos 2. Isso em 1978. Aí o processo começou a demorar, a contratação não se tinha notícia, por que parou, por que não andava. Eu comecei a frequentar os gabinetes, os diversos órgãos da reitoria, tentando descobrir a causa. E me espantava muito o silêncio que eu encontrava. Eu perguntava do meu processo e ninguém sabia informar nada. Até que um dia uma senhora, me lembro muito bem das feições dessa senhora, uma senhora de mais idade, depois de eu ter perguntado e ela ter dito que não sabia nada, ao sair no corredor eu percebi que ela veio atrás de mim. E ao chegar perto de mim, ela olhou para um lado, para o outro, visivelmente amedrontada, e me disse: "Ó, o seu processo está no 3º estágio." Virou as costas e foi embora. Aí eu comecei a perguntar o que é 3º estágio, né? E aí me informaram que 3º estágio era um assessor do 2º Exército que tinha uma mesa na antessala do gabinete do reitor. Esse assessor militar, obviamente clandestino, né, do ponto de vista da estrutura acadêmica, chamado Leovogildo, eu não lembro exatamente o sobrenome, mas esse nome é bem conhecido. Esse doutor Leovogildo, como era assim conhecido, eu acabei conseguindo identificá-lo então como 3º estágio e pedi uma conversa com ele. No dia da conversa, ele me recebeu muito amável, mas com uma lista de nomes sobre a mesa dele e o meu nome com um risco vermelho. E aí eu perguntei por que meu processo parou e ele apontou para aquele risco vermelho e disse: "Você é contra o governo militar, contra a ditadura?" Não, ele não falou ditadura, contra o governo militar. Eu digo: "Sou sim, claro." Aí nesse momento, ele, numa cadeira giratória, abriu o paletó e exibiu um revólver 38 na cintura. E eu saí dali, então, com a ideia de que não seria possível ser contratado. A Universidade Brasileira foi severamente atacada pelos militares. Ela foi praticamente invadida, ocupada pelos agentes da ditadura. Isso se fez de formas mais variadas. Na USP foi nomeado um interventor também, o ministro da Justiça, então o ministro da Justiça do governo militar, Gamay Silva, assumiu a reitoria da USP num golpe, praticamente, dentro da Universidade de São Paulo. O próprio reitor da universidade foi cassado, o Hélio Lourenço de Oliveira. Um cientista, um acadêmico brilhante, com uma excelente passagem pela vida acadêmica, foi simplesmente afastado e substituído por aquele interventor Gamay Silva, né? Eu tive aulas com um professor em Ribeirão Preto que conseguiu o recorde de ser duplamente cassado, o professor Luiz Hildebrando da Silva. O Hildebrando foi cassado em 64 e aí foi admitido de volta como professor da universidade, na medicina de Ribeirão Preto, em 68 ou 67, eu não tenho certeza, e foi cassado novamente em 68, 69, no AI-5, né, no ato institucional número 5, que foi uma virada em que a ditadura apertou muito mais a universidade do que ela vinha apertando antes. Se a USP não tivesse caído nas mãos dos militares, ela teria sido ainda melhor do que já é hoje? A minha resposta à sua pergunta é: claramente seria uma universidade melhor. Hoje, em 2011, ela já teria conquistado algum prêmio Nobel?
Não sei, possível. Por exemplo, o Hildebrando, ele teve que interromper a aula e sair correndo para não ser preso, ele voltou para a França. O Hildebrando estava explicando para a gente o trabalho do Nobel do François Jacob, com o qual ele colaborou, que era uma descoberta feita em cima do que hoje é conhecido como virologia. No fundo, eu tenho certeza que se o Brasil não tivesse passado por essa época da ditadura, seria um país muito melhor.